Eu sou Flávia Rezende, eu sou mediadora de conflitos e facilitadora de diálogo em justiça restaurativa. E nós vamos conversar sobre este tema hoje. Nós vamos então passar pelo conceito de justiça restaurativa, a sua aplicação no mundo e no Brasil e a sua origem histórica. Quando nós sofremos um dano ou um crime, ou alguma pessoa da nossa família ou da nossa comunidade, nós precisamos ser reparados por isso. É Howard Zehr, estudioso da justiça restaurativa, que vai dizer que como nós não sabemos fazer isso enquanto sociedade, que nós imputamos aos outros, aquele que nos ofendeu, vingança e culpa. Nós estamos então sob o paradigma da justiça punitiva. E o que quer dizer isso? Pelo paradigma da justiça punitiva retributiva, quando uma pessoa comete um crime, não é entendido que ela está agredindo somente uma outra pessoa, mas a sociedade representada pelo Estado. Quem vai ser titular, então, da ação penal é o promotor de justiça e nós passamos, essa pessoa, então, que cometeu um crime, ela vai passar por um processo geralmente inflexível, onde não há muito espaço, né, para diálogo, para conversas, e ela vai sofrer, na maioria das vezes, penas restritivas de liberdade, com pouca também possibilidade de pensar outras alternativas para isso, e penas que muitas vezes são consideradas humilhantes e degradantes. Há também pouca atenção dentro desse paradigma à pessoa da vítima. Ela fica muitas vezes sem saber o que está acontecendo, né, com a pessoa que praticou o crime. Ela tem muitas perguntas na cabeça, né, que ela não pode fazer a esse ofensor, e nós consideramos que ela é descuidada dentro desse paradigma. Bom, a justiça restaurativa, ela vai pensar diferente. Enquanto no paradigma punitivo, ele vai dizer quem cometeu o crime, que castigo vamos impingir a essa pessoa, a justiça restaurativa pensa quem cometeu o crime, como podemos responsabilizar essa pessoa? Eis a diferença. Bom, as consequências do paradigma punitivo são muitas. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos 773 mil pessoas encarceradas, é um dado de 2020, de acordo com o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. O Brasil ele é o terceiro país em massa carcerária do mundo e, ainda por cima, segundo alguns estudos que variam a porcentagem, esses estudos vão dizer de 40% a 70% de pessoas que passam pelo sistema prisional, elas não têm condição de se reintegrarem totalmente, né, à sociedade, e elas voltam a reincidir no crime. Isso sem contar com a exclusão, com o estigma que as pessoas que cometeram o crime, elas passam com muita dificuldade, por exemplo, de retomarem suas vidas, né, influenciando também a vida de suas famílias. Bom, a justiça restaurativa, então, ela vai trazer uma nova forma de ver o crime, de ver, pensar e trabalhar a questão do crime. Nós costumamos dizer que a justiça restaurativa, ela tem 4 R's. O primeiro deles é o reconhecimento, o segundo deles é a responsabilização, o terceiro deles é a reparação e o quarto deles é a reintegração da pessoa que cometeu o crime à sociedade. Não é qualquer pessoa que passa, nem qualquer crime que passa pela justiça restaurativa. O primeiro critério é que esse crime tenha comprovado a sua autoria e a sua materialidade e a pessoa assuma que ela cometeu o crime ou o ato infracional. E onde ele é utilizado no Brasil hoje? A justiça restaurativa ela é utilizada principalmente para atos infracionais de jovens, né, que cometem, então, atos contra essas pessoas, e nós usamos a justiça restaurativa na justiça juvenil. Como funciona isso? O juiz encaminha os casos que ele julga, então, que são passíveis de justiça restaurativa para pessoas no próprio tribunal ou para órgãos e instituições que fazem esses atendimentos, e nesses atendimentos existe uma técnica, né? Existe todo um critério para trabalhar. Bom, primeiro, então, o facilitador de diálogo, ele vai ouvir o ofensor, ele vai entender se aquele ofensor ele quer participar desse procedimento, porque geralmente não é um processo fácil, né? Ele vai lidar com a vítima, e não só com a vítima, os apoiadores ou familiares dessa vítima, né, no atendimento com ele. E ele precisa, então, assumir e desejar se responsabilizar e
reparar aquele crime. Junto com ele, nós vamos atender separadamente os seus familiares ou pessoas da sua comunidade que vão estar com ele, o que nós vamos chamar de círculo restaurativo. Passará pelo mesmo processo, então, a vítima. Nós vamos conversar com ela se ela é capaz, se ela dá conta desse encontro, que geralmente é muito emocional, com o ofensor ou com o ofensor que praticou, então, ato infracional contra a sua família, e se ela está disposta, então, a ajudá-lo a se responsabilizar por isso, principalmente falando, de tudo aquilo que ela sentiu, todo o estrago, todo o dano que aquela pessoa fez na vida dela, e se ela concorda em encarar essa pessoa, estar junto numa sala com essa pessoa, e nós vamos também conversar com algumas pessoas de sua comunidade ou familiares que estarão presentes também. Feito os círculos, pré-círculos restaurativos, nós vamos encontrar todos, facilitador, e as partes que já passaram pelos pré-círculos, então no círculo restaurativo, onde nós vamos usar um objeto de fala, onde todos terão oportunidade de falar de suas histórias, mas principalmente das suas necessidades e dos seus sentimentos a partir do cometimento daquele dano. A partir daí, os participantes, eles vão escolher e pensar, então, formas de reparação e de responsabilização do ofensor. O ofensor, na medida que ele topa, ele concorda em participar desse procedimento, na verdade, a responsabilização dele já aconteceu, mas ele precisa dizer isso para as partes, que estão envolvidas no atendimento. E essas partes vão, a partir da emergência de um saber coletivo, que emerge daquele círculo, discutir e conversar o que seria ideal que aquele ofensor fizesse, e a vítima vai dizer, não, eu me sinto reparada se você fizer isso. Às vezes é devolver um dinheiro, uma ação que vai estar no campo financeiro, mas não somente isso, eu gostaria que ele frequentasse então grupos de ajuda, já que se existe uma questão como alcoolismo, ou uma pessoa que é agressiva e não consegue se controlar, que ele frequentasse, então, psicólogos, que ele voltasse a trabalhar, que ele conseguisse um emprego, ou que ele voltasse para a escola, no caso de jovens, por exemplo. O que nós percebemos é que as vítimas são menos punitivas do que a gente imagina. E os ofensores conseguem se responsabilizar também muito mais do que a gente imagina. E, geralmente, esses planos de ação, que é aquilo que a gente conversa e cria, eles são cumpridos. Bom, após passar por todo esse procedimento, nós vamos marcar, então, um pós-círculo. O que vai ser o pós-círculo restaurativo? É quando nós, facilitadores, vamos conversar com as partes para ver se elas estão satisfeitas, com todo o plano de ação que foi criado e, principalmente, se o ofensor conseguiu cumprir tudo aquilo que foi conversado e discutido durante esses círculos. Findo todo esse procedimento, esse caso, os relatórios são feitos, são entregues ao juiz e ele vai decidir ali na Justiça Juvenil, por exemplo, se haverá ou não uma remissão de pena. Bom, na Justiça Adulta, os atendimentos em Justiça Restaurativa acontecem? Muitas vezes eles acontecem. Eles acontecem em casos, por exemplo, onde há violência contra a mulher, aonde a mulher ela deseja saber por que está passando por isso e ela quer encarar de frente aquele ofensor, claro, todo esse trabalho mediado pelos facilitadores, e presentes os apoiadores de ambos os lados. Ou, quando isso não acontece, há práticas restaurativas que não propriamente os círculos de conflito, onde esses ofensores trabalham, então, com o facilitador, o porquê deles terem cometido aquele crime, o que aconteceu na minha história que eu racionalizei na minha cabeça a ponto de eu achar que era uma coisa completamente normal eu cometer esse crime. A gente costuma dizer que durante esses diálogos, essas conversas, muitos rótulos, eles são deixados de lado, O que é ser homem, Ser homem para mim era ser agressivo. E essas pessoas, elas têm capacidade de refletir sobre suas condutas. Na justiça adulta, nem sempre a pena vai ser mitigada. Aliás, não vai ser mitigada, Trabalhos como estes acontecem em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, onde até mesmo pessoas condenadas à pena de morte, elas podem passar pelos círculos restaurativos. Isso por quê? Isso pode ajudar, inclusive, a vítima a curar do que ela está sentindo, O que muitas pessoas dizem, muitas vítimas dizem, é que aquela ação não sai da cabeça delas.
E quando elas encaram o ofensor e perguntam por que eu? Por que eu tinha que passar por aquilo? Ou por que um membro da minha família? Por que você escolheu aquela pessoa? Que isso é uma forma das pessoas superarem esse trauma, esse problema, e uma chance, então, do ofensor, da pessoa causadora de dano, ela poder refletir sobre a sua conduta e se transformar. Essa é a aposta da justiça restaurativa. Bom, a justiça restaurativa, ela nasceu em sociedades muito antigas, indígenas, sociedades negras, né, sociedades matriciais, nós podemos dizer, dos antigos. E ela começou a ser resgatada nos Estados Unidos nos anos 70, juntamente com outros sistemas de resolução de conflitos, tais como a mediação. E ela vem sendo ressignificada, reimplantada, relembrada no mundo todo. A Nova Zelândia, por exemplo, tem grande tradição indígena no seu país. Todo o sistema juvenil, ele passa pela justiça restaurativa hoje. Né? A gente vê também grandes focos, né, de trabalho com a justiça restaurativa no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso sem contar a justiça restaurativa que vem sendo utilizada em escolas para resolução de conflitos, então, através da reflexão e não através da vingança e dos castigos. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês hoje, e eu queria terminar com uma frase da teórica Kay Prentice, que ela vai dizer que a justiça é aquilo que nós fazemos com o outro dentro de uma relação. Que numa relação nós sempre a percebemos como justa ou injusta e que é preciso, portanto, trabalhar essas relações. É para trabalhar então essas relações, né, que nós vemos, a gente tem vindo estudando e tem vindo aplicando a justiça restaurativa no sistema de justiça brasileiro e nas escolas. Bom, o assunto é muito amplo, eu vou ter que acabar por aqui. Meu nome é Flávia Rezende. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse trabalho, eu tenho algumas páginas nas redes sociais, Flávia Rezende Mediação, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada.